Hey Geeks, eu sou a Cis, e você que me segue lá no Instagram viu que nos últimos dias eu estava às voltas com a série O Internato Las Cumbres, que é a estreia desse mês de fevereiro lá da Prime Video. Eu recebi indicação do meu amigo Melk Rodrigues de assistir essa série, e eu passei dias e dias morrendo de curiosidade pra saber a resposta dos mistérios, de todo aquele enigma que a série traz. E enfim, eu acabei. Pra quem não viu ainda, é uma série que mistura drama adolescente com suspense, com um pouquinho de terror. E hoje eu tô trazendo esse vídeo pra contar pra vocês se realmente vale a pena assistir aos 8 episódios bem longos da série, e aproveitei também pra trazer algumas curiosidades desse mundo tão vasto dessa série que aparentemente vai ter várias temporadas. Então desde já não deixe de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que gostou ou que não gostou da série. Bom, gente, a série se passa em um internato, né, um orfanato para jovens problemáticos, que faz parte de um antigo monastério situado ali no meio das montanhas, né, Las Cumbres, e que fica totalmente isolado do mundo exterior. Eu queria até saber de quem que foi a ideia de colocar uma escola ali no meio do nada. Você é burro, cara, que loucura. E os internos, né, os moradores desse internato, são jovens problemáticos. Então esse internato é como se fosse uma prisão para adolescentes. Então eles vivem ali de acordo com a disciplina dessa escola, que deveria recuperar eles e tornar eles aptos a conviver em sociedade, por assim dizer. Só que na floresta ao redor do colégio, novamente eu pergunto de quem que foi a ideia de colocar o colégio ali, começa a acontecer alguns fatos misteriosos relacionados a crenças e lendas antigas. Então acontecem alguns fatos que a gente passa a série inteira tentando determinar se são obra de algum ser sobrenatural ou se são obra dos professores e da diretoria do colégio a fim de aprisionar ainda mais aqueles adolescentes ali. Isso particularmente é uma coisa que me incomodou um pouco. Nos primeiros episódios a gente fica com aquele clima de suspense, né, querendo determinar, querendo adivinhar, mas ao longo dos episódios isso começa a ser uma coisa chata, assim. Fica meio maçante não ter resposta alguma. Ao contrário do que muita gente acha, a série não é uma produção original da Prime Video. Ela foi produzida pela A3 Media Studio e pela Globo Media, claro que com incentivo da Amazon Prime. Outro fato que você já deve saber é que o Internato Las Cumbres, na verdade, é um reboot de uma série chamada O Internato, também conhecido como Laguna Negra, que foi produzida de 2007 a 2010 e teve 7 temporadas. Então, nesse caso, foram várias temporadas por ano, e a gente pode esperar que isso também aconteça no Internato Las Cumbres. Mas a versão de agora é um pouco diferente da versão original, que ela era mais voltada pro drama adolescente, e essa versão de agora ela é mais voltada pro lado mais sombrio, de mistério, de terror. Então não comece a assistir o Internato Las Cumbres achando que é mais um drama adolescente ali, tipo Elite, porque não tem nada a ver. O enredo da série é bem mais pesado. Os adolescentes, eles sofrem ali agressões psicológicas, físicas, né? Eles são, de certa forma, torturados ali dentro do colégio. Isso eleva bastante o nível da trama, não deixando ser ali uma produção rasa. Outro fato bem legal é que onde a série foi gravada, na verdade, é um antigo monastério construído no século XI, que tem o nome de Irati. Sei lá se é assim que fala mesmo. E fica lá na Espanha. Foi criada pela Laura Beloso e a Sierra Andueza, que tiveram muito sucesso, inclusive atuando ali algumas partes na direção da série, que tem muitos pontos positivos, como a fotografia, os efeitos especiais, principalmente nas visões da Inês, um esquema de cores muito interessante, que ajuda muito a prender a nossa atenção mesmo na série. A cenografia e o figurino são pontos altíssimos, e eles foram realmente perfeitos para criar toda aquela atmosfera de suspense, de terror que a gente realmente queria na série. Mas é exatamente aí que a série começa a errar um pouco na mão, querendo forçar demais o terror. Quiseram inserir cenas de susto, de suspense o tempo inteiro, e aquilo ali começa a ficar maçante demais. Principalmente aqueles sustos vindos do famoso fantasma da menina de branco com o cabelo jogado no rosto. Então o terror da série é extremamente forçado. Então o fato da série misturar ali o tempo inteiro as maldades feitas pelos professores com esses fantasmas que aparecem, com as visões da Inês, isso deixa a série um pouco sem foco. E você acaba desistindo realmente de assistir. Eu quase desisti. Como o elenco da série, ele não é composto ali por atores famosíssimos e com anos de carreira, né? Ele é composto por atores mirins, adolescentes, e eles acabam deixando um pouco a desejar nas atuações, também deixa a série um pouco fria. Outra coisa que você deve
deve observar ao assistir a série é que a língua espanhola é um pouco diferente da nossa língua portuguesa. Os diálogos da língua espanhola são diferentes. Eles têm o hábito de explicar as coisas mais detalhadamente do que a gente explica aqui no Brasil. E também na língua inglesa, que é o que a gente mais está acostumado a ver em filmes e em séries. Então, quanto aos diálogos meio vagos, passa. Mas pra mim, um dos piores erros da produção é a construção dos personagens, ou na verdade a falta da construção dos personagens. Nós sabemos que eles estão ali no colégio interno, sabemos que alguns deles cometeram crimes graves, criaram bombas, tentativas de assassinato, mas a gente não consegue saber o que os personagens principais fizeram pra estar ali. Então a gente não sabe se a gente torce por eles, se a gente não torce por eles, e o tempo todo os personagens tomam decisões totalmente ridículas. Sabe, nos filmes de terror, quando você fala, não, por que você vai pra floresta escura? Não, as decisões deles são muito piores que isso, são coisas totalmente fúteis, e isso acaba atrapalhando muito a compreensão da trama. A gente não entende o que eles estão fazendo, por que tá acontecendo certas coisas. A gente tem a impressão de que é tudo culpa deles, tudo culpa das tomadas de decisão errada que eles têm durante toda a série. E nos 8 longos episódios da série, os personagens não têm nenhum amadurecimento, não tem nenhum crescimento do personagem ali dentro da série. Então, a questão dos personagens eu acho que nas próximas temporadas deve ser mais bem trabalhada, porque nessa não foi. A única personagem que pode ser considerada um pouco mais profunda da série é a Inês. Ela é muito complexa com relação a esses flashes que ela tem do passado e também aos outros flashes que não são da vida dela, que a gente não sabe por que ela tem. Mas a história dela em si é muito confusa e muito sem sentido, principalmente relacionados ao professor de piano, que aparentemente tem um peso aí no passado dela, e depois a gente descobre que ele faz parte da sociedade do Corvo. Então é tudo muito complicado, ele quer ajudar ela ou na verdade não. Então eu posso dizer que durante os primeiros 5 episódios da série eu fiquei bem empolgada, eu assisti os 5 episódios de uma vez, pra vocês terem noção, e os outros 3 eu fui assistindo de pedaço em pedaço, eu assistia 10 minutos, depois eu voltava, assistia 10 minutos. Eu não quero dar muito spoiler aqui no vídeo, mas eu acho que o maior spoiler que eu posso dar é que não tem spoiler. Você assiste os 8 episódios e não tem resposta alguma. A gente já tá super acostumado a terminar uma temporada esperando que a outra temporada venha, pra você saber o que vai acontecer e etc. Mas nessa série em particular, eu não fiquei com esse sentimento. Pelo contrário, eu fiquei até um pouco revoltada por não ter resposta nenhuma. Nada. Nada, nada. Então, se o intuito foi aumentar o hype pra próxima temporada, todo mundo tá louco pra ela chegar, pra assistir, pra saber o que aconteceu, pelo menos pra mim não deu certo. Quando acabou o episódio número 8, eu fiquei ali esperando, não, vai ter mais um episódio, não pode ter acabado assim, sem resposta nenhuma, sem na verdade nem dar continuidade à história, não tem uma outra coisa pra acontecer na outra temporada. Então, se fosse pra eu dar uma nota pra série, eu daria nota 5, porque os 5 primeiros episódios foram bons, a fotografia é muito boa, então tem os seus pontos positivos, mas com relação à história, ao enredo, eu diria pra vocês que esperem a segunda temporada sair, aí vocês assistem a primeira e a segunda de uma vez, pra não ficar com essa sensação horrível que eu fiquei. Então é isso, gente, espero que tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha trazido informações realmente relevantes aqui sobre a série pra vocês. E antes de sair, não deixe de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos pra ajudar o canal a crescer. Vejo vocês no próximo vídeo, beijos!